mesmo a nossa urna, por estudos científicos de especialistas, aqui na Universidade de Brasília, uma universidade pública, pesquisadores que trabalham com TI, tecnologia da informação, provaram por A mais B que essa urna pode ser invadida por hackers. E, portanto, se está provado tecnicamente isso, cientificamente isso, por que nós vamos correr riscos no futuro? Na eleição passada para a presidência da República, muitas dúvidas foram suscitadas à medida que a apuração dos votos foi feita. E havia também, para que dirimir essas dúvidas, apresentei um projeto de lei que trata de fazer a impressão do voto no mesmo ato da votação eletrônica, por uma medida de segurança, para que, eventualmente, numa pesquisa aleatória, pudesse a Justiça Eleitoral pegar uma urna lá em Palmas, do senador Donizete, ou lá em Goiânia, ou em Anápolis, do senador Caiado, ou numa outra cidade de Goiânia, também do senador Ataíde, que são de Goiás, ou na minha Lagoa Vermelha, ou na minha Porto Alegre, ou na Ijuí, pessoal do meu gabinete, tem 2 funcionários de Ijuí que adoram a cidade, mas eu imagino que essa pesquisa aleatória seria a confirmação de uma regra para o sistema. Ninguém vai sair, senador, ninguém vai sair com o voto impresso na mão. Isso seria uma violação do sigilo eleitoral. E eu lamento profundamente que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, tenha dado uma declaração dizendo que a impressão do voto é um retrocesso. Eu sinceramente, o ministro não leu o projeto. Porque se tivesse lido, não teria dito isso. Ninguém vai sair com o voto impresso. Ele vai ficar escondido, guardado, impresso lá dentro, para que a Justiça Eleitoral, num levantamento de dúvidas, de questões sobre eventual fraude na urna, naquela urna ou numa sessão eleitoral, possa ser averiguado se o número de votantes ali corresponde ao número de votos que está ali arquivado. Com muita alegria, eu concedo a parte ao senador Ronaldo Caiado, que, aliás, deu a honra de pediu, por entender a importância dessa matéria, a Câmara já deliberou, eu sou a autora na CCJ e esse projeto tem a relatoria do senador Ronaldo Caiado. Com a palavra, o senador Ronaldo Caiado. Eu agradeço, senadora Ana Amélia, e, ao mesmo tempo, me sinto imensamente honrado em ter recebido a relatoria do projeto número 406 de 2014, proposto por Vossa Excelência. O projeto é bem claro. Como Vossa Excelência colocou, não tem nenhuma margem à dúvida que possa amanhã provocar qualquer quebra do sigilo do voto. Realmente, o que nos preocupa é porque essa defesa tão intransigente da urna eletrônica, sem que a gente possa aferir amanhã os resultados. Qual é o sistema que é tão invulnerável, capaz de estar acima de qualquer avaliação ou auditoria? O que Vossa Excelência propõe é exatamente o que o Brasil todo reclama neste momento. O brasileiro tem o direito de não confiar por um motivo simples. Será que a urna eletrônica nossa, como Vossa Excelência citou, será que essa jabuticaba, ela é intransponível aos hackers que já entraram nos computadores da Sony, que já entraram nos computadores do Pentágono? Da presidente Dilma. Exatamente, da presidente Dilma, do sistema de todo o sistema financeiro brasileiro, que a todo momento eles enfrentam dificuldade. Será que esse modelo nosso é algo intransponível? É algo de uma sofisticação tal que só o Brasil tem e que, ao se colocar aí, como já apresentei o voto, não só pela aprovação do relatório do projeto de lei de Vossa Excelência, mas também para que possamos rapidamente incluir essa matéria na votação, para que 2016 agora já possamos ter sobre novas regras aquilo que Vossa Excelência coloca muito bem. No momento do voto, simplesmente aquela impressão do voto ela já vai automaticamente para a urna.
ninguém tem acesso ao voto que é imprimido, ou seja, é exatamente reproduzindo aquilo que a pessoa ali decidiu qual devem ser os seus candidatos. Essa matéria, esse voto, ele é imediatamente repassado a uma urna que é lacrada, que é vedada. Quer dizer, e nada vai criar nenhuma dificuldade para amanhã podermos auferir se os resultados são compatíveis com aqueles que nós realmente acreditamos ter sido a vontade do eleitor. Para Vossa Excelência ter uma ideia, agora há pouco nós estávamos assistindo ainda às eleições na Inglaterra. A metodologia ainda era aquela antiga, traz-se o voto, abre-se o voto, confere-se o voto. Nos Estados Unidos também. Lá na Inglaterra, com toda a tecnologia, nós ainda temos esse método ainda. Quer dizer, se quisermos avançar, e devemos avançar, mas não deve, por esse motivo, por ser uma urna eletrônica, nós sermos enganados, iludidos, que isso aí estaria acima daquilo que seja necessidade de auferir. E como tal, eu quero parabenizá-la não só pelo pronunciamento, mas pela iniciativa, ou seja, o projeto já é de autoria de Vossa Excelência, já está tramitando, coube a mim essa relatoria com muita honra, e eu espero também que em relação à análise feita por Vossa Excelência, em relação ao fim da reeleição, essa ferramenta que tantas distorções trouxe ao sistema eleitoral brasileiro e que tantos prejuízos tem trazido ao Brasil. Eu concordo exatamente com o parecer de a linha de raciocínio de Vossa Excelência e parabenizo pela iniciativa de já ter apresentado o projeto. Acredito eu, seremos aí rapidamente, terá aprovação nas comissões e terminativo para ser encaminhado rapidamente à Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Eu agradeço muito, senador Caiado, não só pela parte, eu queria na íntegra constar do meu pronunciamento nos anais do Senado, mas especialmente pela sua dedicação na relatoria dessa matéria. Nossa casa está andando meio a reboque da Câmara. A Câmara, no dia 16, e um projeto, para que o nosso telespectador entenda, um projeto ele passa por várias comissões antes de entrar no plenário. Então, já a Câmara, no dia 16, por 433 votos a 7, entenderam a essência do projeto do voto impresso. Não sei quais são os critérios e como o projeto na Câmara, a natureza dele. Mas espero que tenha a mesma preocupação nossa, minha como autora, de Vossa Excelência como relator, no sentido de uma segurança ao sistema eleitoral. Nós não somos, nem Vossa Excelência, nem nenhum senador, contrário à urna eletrônica. A urna eletrônica é uma engenharia muito defensável, defendo inteiramente a urna eletrônica, mas como disse Vossa Excelência, nós não podemos achar que a urna eletrônica brasileira, eficientíssima, ela é infalível e inviolável. Essa é a questão. Por isso que as dúvidas suscitadas na eleição, daqueles trabalhos feitos pelos nossos pesquisadores, não foi só aqui em Brasília, lá na Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, também alguns pesquisadores e investigadores chegaram à mesma conclusão. Nós não queremos impressão de voto. Ninguém vai sair com um papel dizendo em quem votou para evitar, eventualmente, uma comercialização condenável sob todos os aspectos da venda do voto. Não é isso. Nós queremos tão somente a segurança, porque a segurança desse exercício democrático é a segurança para a própria democracia brasileira. Por a relevância disso. E é uma pena que o ministro Dias Toffoli condenado sem ter conhecimento da matéria, do princípio da matéria, porque o que ele disse dá a impressão de que o voto vai ser impresso e a pessoa vai sair dali, mostrando, como é que eu votei, olha aqui, vou receber o dinheiro que eu disse que eu ia vender o voto. Quer dizer, não dá. Ministro Dias Toffoli, por favor, ministro, eu respeito muito Vossa Excelência, mas esse projeto não tem voto para as pessoas saírem, nem para mostrar, nem para violar o sigilo eleitoral. O voto é secreto, é uma das armas mais poderosas da democracia, da verdadeira inclusão da civilidade. Então, por favor, ministro Dias Toffoli, queira ler o projeto, entender o projeto de trata da impressão do voto para dar segurança a isso. E somos favoráveis. Também, com muita alegria, concedo a parte ao senador Donizete Nogueira. Senadora Ana Amélia, obrigado pela parte. Eu acompanho com atenção a ideia do teu projeto. Quero colocar
uma questão que, para mim, tem sido muito importante. Eu não vejo como o hacker entrar na urna, a não ser viciando ela antes dela chegar na sessão, né? Ou então depois viciando a transmissão de dados. Porque teria como entrar, porque ela é um computador ali que não tem entrada de rede. Nesse sentido, todos os anos, durante a eleição, no sábado, o TRE de cada sorteia 3 urnas, que já foram espalhadas no estado inteiro. E aí, vai lá, busca essas urnas, a fiscalização dos advogados, o dia inteiro ali cantando os votos e registrando os votos, para ver, depois na apuração, se houve desvio. Digitar o 14 e saísse o 16. Isso é um controle que garante muito a segurança de que as urnas não estão viciadas. Agora, na transmissão dos dados, né, nós temos que ter um instrumento que proteja de ninguém entrar na transmissão dos dados e poder alterar esses relatórios. E aí, com a impressão de voto ou não, nós vamos ter sempre dificuldade de apurar essa fraude. Mas, de qualquer maneira, tudo que vir para garantir a segurança da vontade do eleitor, eu acho que é bem-vindo. E nós podemos, de certa forma, debater e encontrar um caminho. Veja, por exemplo, se a gente tiver nesses milhares de urnas pelo Brasil afora numa eleição nacional, a gente tiver sorteado X urnas, que vai ter voto impresso, para ficar como testemunho de que não havia urna viciada, pode também ter saída. Mas, de qualquer maneira, eu quero compartilhar o meu sentimento de que tudo que vier para dar segurança de que a votação resultou na vontade que o eleitor tinha, é importante para a democracia. Muito obrigada, senador Donizete Nogueira. De fato, exatamente o objetivo de um projeto dessa natureza, em primeiro lugar, não tenho nenhuma dúvida sobre a relevância da urna eletrônica no país como um fator modernizante e um fator de segurança do eleitor. Ponto. Não está em discussão. Também não está em discussão qualquer tema que diga a respeito. O que nós temos que dar ao eleitor é essa palavra que o senhor acaba de dar nessa parte. A segurança. A segurança. E a segurança hoje, ela não é infalível. Nós não temos a certeza absoluta. Seja um hacker na urna, no sistema, seja na transmissão de dados, aonde for. Quanto maior for a segurança, nós temos que fazer exatamente esse processo. Desde 2012, o TSE não permite testes de segurança das urnas eletrônicas. Desde 2012, o TSE não permite testes de segurança das urnas eletrônicas. Mesmo assim, continua a afirmar que elas são seguras. Os testes eram feitos por técnicos independentes. Então, veja só, nós temos que ter um voto de confiança agora a um projeto que quer tão somente resguardar o direito ao sigilo, a segurança e a vontade soberana do povo num resultado eleitoral. Apenas e tão somente isto, para que não suscite qualquer dúvida. E nessa hora, ninguém vai sair com o voto na mão, vai sair, está lá, vai ser este o princípio. Então, não tenho dúvida de que o voto eletrônico foi um grande avanço no sistema eleitoral brasileiro. A agilidade operacional da urna eletrônica é inquestionável. As máquinas usadas nos processos eleitorais têm, por esse motivo, reconhecimento internacional. Quando começaram a ser usadas no Brasil, essas urnas vieram para dar mais confiabilidade, segurança e transparência às eleições. Agora, por que não se faz teste? Por que não o tribunal não permite teste de segurança nas urnas eletrônicas? Qual é o motivo? Nós temos que, então, pensar. Então não é admissível num regime democrático que, sem debater, sem examinar, sem conhecer, você considere um projeto dessa natureza como um retrocesso.
não é aceitável. Não é aceitável, sob pena de nós sairmos da democracia para um outro regime. Nós somos, se formos, porém, verificar os fatos, vasculhar a história e os dados mais recentes, identificaremos que não são de hoje as dúvidas e as suspeitas sobre os resultados das urnas por possíveis ações fraudulentas e irregularidades no ato de votar ou mesmo na contagem dos votos. São questionamentos que existem não só no Brasil, mas em vários países. Tanto na internet quanto fora dela, foram e têm sido inúmeros os questionamentos sobre a segurança das urnas. Nas postagens, nas entrevistas ou mesmo nas conversas informais, este tema, em algum momento, foi tratado ou questionado. Os avanços no processo eleitoral têm ocorrido, mas penso que é também atribuição do Legislativo fiscalizar esse processo e não confiar cegamente em um sistema, como se fosse ele infalível. Apenas Deus, no meu entendimento, é infalível. Só Deus. A ciência não é infalível. Nós não somos infalíveis. Só Deus é infalível. E, portanto, a tecnologia, a urna, não são infalíveis. Os especialistas em segurança e tecnologia, todos os sistemas estão sujeitos a falhas, dizem eles. Alguns dizem que não existem sistemas 100% seguros. Em processos eleitorais, no entanto, precisamos ter a certeza de que o voto computado nas urnas é, de fato, o voto de confiança dos eleitores. O que está em jogo nesse processo político e democrático é maior que o processo eleitoral. É a escolha da maioria dos eleitores em relação aos governantes e políticos que liderarão as transformações que o país, estados e municípios precisam. Estamos falando de futuro dos destinos da vida, da política, da economia, da sociedade brasileira. Por isso, a necessidade de um aperfeiçoamento, ajustes importantes que devem ser verificados permanentemente e que esta Casa, assim como fez a Câmara, tem obrigação de trazer para o debate. Firme nessa convicção, eu apresentei o projeto de lei do ano passado, o PLS 406, que tem a relatoria do senador Ronaldo Caiado, que ele é até mais abrangente na relatoria, mudou um pouco, ampliou um pouco mais a relatoria, sugerindo pequenos ajustes para possibilitar a impressão de todos os votos. No meu caso, era apenas em algumas urnas para dar uma identidade se havia ou não. O senador Ronaldo Caiado, no seu relatório, ele sugere a impressão de todos os votos, sem a identificação do eleitor, permitindo, se for o caso, a utilização dos impressos como instrumento de prova em um possível e eventual pedido de recontagem a ser definido pela Justiça Eleitoral. Ora, se nessa impressão não está nem o nome, nada indicado, como é que vai haver violação? Como vai haver violação, ministro Dias Toffoli? Não tem impresso nada, nem o seu CPF, nem o seu RG, nem o seu nome. Apenas a impressão conciliada com o voto que o eleitor votou ali. Então, realmente preciso dar um voto de confiança nesse projeto. Como sempre destaco, o projeto não haverá recibo para o eleitor e aí nós temos que entender que a Casa tem essa responsabilidade. As redes sociais, senador Ronaldo Caiado, bombaram, vamos falar a linguagem dos jovens, esse projeto. E agora, com essa pesquisa Datafolha, aprovada aqui sobre reeleição, a Câmara, pelo menos, está sintonizada. Só que eu não concordo que, terminada a reeleição, não se altere também o período de mandato de um executivo. 4 anos eu entendo que é pouco. Então, 5 anos de mandato, fim da reeleição, e acho que seria um bom serviço que nós estaríamos prestando à sociedade brasileira. Muito obrigada aos apartes, obrigado, senhor presidente. Presidente. Obrigado, senadora Ana Amélia. Foi muito oportuna, digamos, a matéria que foi trazida aqui, especialmente com relação à questão das urnas eletrônicas. Elas não podem só parecer seguras, elas têm que ser comprovadamente seguras. E acho que a sua iniciativa ela vem exatamente ao encontro dessa segurança que se quer dar ao eleitor brasileiro. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Oi. Uma palavra ao senador Aloysio. Senhor presidente, eu requeiro, nos termos do nosso regimento interno, a inserção em ata de um voto de pesar pelo falecimento hoje da senhora Noêmia Vieira, mãe do chanceler Mauro Vieira, que ocorreu na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro.